O Alexandre também colocou aqui, temos a plotter e o software completo. Estamos adquirindo a infestadeira, depois iremos atrás da máquina de corte. O software é muito intuitivo, posso afirmar que a Veoteca é a melhor do mercado. O Alexandre é o de Búzios, que a gente comentou, né? Eu gosto de falar também que o software, eu vou mostrar daqui a pouquinho ele para vocês aqui, tá, gente? Mas, assim, o software, ele é muito parecido com outros softwares de desenho, tipo CorelDRAW, tá? Em questão de intuitivo, em questão de ter a forma, a grosso modo falando, muito parecida. Só que, claro, o software de modelagem vai ter muitas ferramentas extras, né? Que seria margem de costura, gradação, várias outras ferramentas que esses outros softwares não têm. Mas ele não é tu não tem que ter um pensamento à parte para lidar com ele, entendeu? É um pensamento da mesma forma como tu usa com outros. Então, no momento que tu já está trabalhando com algum software que é de desenho, para vocês pegar esse software é assim, ó. Outro dia eu fui fazer um treinamento para uma menina, eu estava meio que quebrando um galho, assim, para uma empresa que a modelista tinha saído, então eu estava desde, acho, novembro, fazendo uns trabalhos para eles. Ia lá, ficava 2 dias, né, fazia as coisas, eles voltavam, me mandavam mais umas coisas, fazia por aqui, mandava o arquivo, enfim. E agora eu fui treinar uma menina que já trabalhava em outro software. O que eu fiz? Eu demorei, acho que foram 5 horas para treinar ela. Eu falei, não, qualquer coisa tu me manda dúvidas, né? Me manda no WhatsApp, eu faço um videozinho aqui para ti. Até agora eu não recebi perguntas dela. Então, assim, ó, uma pessoa que já tem uma noção de software é assim, ó, para aprender. É muito rápido, porque tu tá acostumado já com isso. Michael, eu queria mostrar alguma coisa específica do software. Eu tô até com ele aberto do molde dessa blusa, que foi da assinatura semana passada, que eu fiz os moldes. Quem tem assinatura, gente, ó. Esse moldezinho aqui, ó, ele tá... Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Dá para mostrar algumas coisinhas básicas, eu acho, né? Até se tu quiser abrir a tela ali, Maísa, a gente pode falar um pouco sobre as ferramentas, né, os recursos que o sistema possui. Tu consegue espelhar a tua tela ali? Peraí, agora a gente vai, né? A gente vai começar a apanhar um pouquinho aqui, mas a gente vai tentar. Aqui. E share. Compartilhar. Aqui. Aí, vocês estão vendo, gente? Só me avisem se vocês estão vendo. Boa noite, aí. Pessoal, vocês estão vendo a outra tela aqui? Porque daí eu abro... Tá. Vocês estão vendo o software? Eu vou ter que baixar para ver aqui. Está aparecendo. Tá vendo? Tá. Deixa eu subir de novo. Tá aparecendo de novo ou não? Tá aparecendo. Tá. Então tá. Essa daqui é a blusa que eu estou vestindo, tá? Essa aqui foi a blusa que eu fiz semana passada, na semana para quem tem assinatura do site, né, dos moldes. Aqui vocês vão ver que está escrito not used, que quer dizer não utilizado, ou seja, moldes que eu não quero que vá para o encaixe, eu coloco aqui como não utilizado, aqui na barrinha lateral, ó. Vocês estão vendo meu cursor? Vai aqui para a direita, barrinha lateral. Por que eu deixei aqui dobrado? Porque quando eu envio o molde para vocês, eu envio ele aberto. Então, eu tenho aqui ele todo aberto, como ele vai aparecer no encaixe, tá? Ou como vai para o PDF de vocês, e aqui eu tenho ele fechado. De qualquer forma, se eu mudar de ideia, eu posso vir aqui e colocar como principal, e ele volta aí para o encaixe. Aqui, assim, como a gente tem esse pontilhadinho aqui, ó, quer dizer que tem uma linha de simetria, ou seja, ele tá aparecendo dobrado aqui, mas ele tem a outra parte. Então, se eu alterar de um lado, do outro lado automaticamente vai alterar junto, tá? Então, vocês não precisam se preocupar. Da mesma forma, ampliação, né? Quando você amplia um lado, ele automaticamente amplia do outro. Se eu fosse colocar aqui assim, ó, deixa eu aparecer os dois aqui. Se eu fosse colocar aqui para graduar 3 centímetros, ó, mudou tanto aqui quanto aqui assim, né? Porque ele tá com essa linha de simetria, quer dizer, os dois lados são iguais, o que eu faço num lado, eu tenho que fazer no outro lado também. Tá, então vamos lá. Michael, tem alguma coisa aqui que tem algumas ferramentas, pessoal, que todos têm, tem algumas ferramentas que são mais avançadas também, como a parte de pregas, né, que são mais avançadas. Serigrafia, para quem trabalha com serigrafia também, vocês conseguem colocar aqui dentro já a imagem para ver como vai ficar. Ficha técnica, tem a ficha técnica para vocês fazerem aqui. Muita gente me pede ficha técnica, exemplo de ficha técnica. Se vocês tiverem software, vocês podem utilizar dentro do software mesmo, vocês não precisam mais se preocupar em fazer separado. Que mais? Ó, gente, só para vocês entenderem, a gente tem aqui no menu vertical esquerdo as nossas ferramentas, esse menu vertical que eu chamo aqui, tá?
Todos esses são ferramentas, eu chamo de ferramentas mães. Eu nem sei se é assim que se chama, mas sempre que eu tenho o curso online que eu fiz para o pessoal ali da Veltec, e é assim que eu chamo, as ferramentas mães. Porque toda vez que eu aperto aqui, essa segunda linha, ela abre várias outras ferramentas. Então, cliquei aqui na flechinha, abriu todas essas. Cliquei aqui sim na forma, abriu todas essas. Essa aqui, desenho, todas essas. Então, aqui a gente seleciona qual a parte que a gente quer. A única coisa é que essa primeira aqui é sempre fixa. Então, são aquelas de visualização, salvar, abrir, novo, fazer e desfazer, coisas assim que a gente precisa toda hora, tá? E aqui as outras. Sempre que eu começo um molde, eu começo pelo desenho, pelo retângulo. Começo o retângulo, tenho aqui ele, ó, soltei e vou colocar minha medida, digamos, 42 centímetros, 20 centímetros. Vou dar um Enter aqui, e ele já vai ser um molde. Aí tem gente que me pede assim, mas não tem como não ser um molde, começa só com linhas. Pode também, a gente tem como separar isso daqui, mas o indicado é sempre que tu começa com isso daqui. A partir disso aqui, eu sempre gosto... Michael, qualquer coisa tu me interrompe, tá? Porque sabe quando eu engato também eu vou falando, tá? Então, sempre que eu tenho um retângulo, eu vou começar um molde a partir daqui, eu sempre coloco a sombra. A sombra é o quê? Tudo que eu alterar aqui, eu ainda vou manter um desenho da minha linha original. Caso mudei de ideia, posso voltar ao original. Esse verdinho que tá dando aqui, toda vez que eu encosto, é tipo um ímã automático. Então, quero voltar aqui, coloco ali e acaba sendo bem simples, tá? Toda vez que eu vou fazer, digamos, um decote aqui, menos 6 e 6, né? Então, sentido horário, a gente coloca medidas no positivo, sentido anti-horário no negativo. Vou aproximar aqui assim, ó, e vou clicar nessa ferramentinha aqui que aparece todas as medidas, ó. Então, coloquei a partir daqui 6 e a partir daqui menos 6. 6 centímetros, 14. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, alguma linha, como um decote, eu sempre marco ângulo de 90 graus quando é centro. Por quê? Para não ficar, eu vou tirar o ângulo de 90 aqui, para não ficar aqueles biquinhos assim, ó, quando a gente for abrir um molde. Por exemplo, eu estou fazendo bem grotescamente aqui, tá, gente? Mas se não tiver um ângulo de 90 graus, quando a gente for desdobrar essa peça, ou ela vai ficar com um ângulo assim, ou ela vai ficar tipo um V. Então, a ideia não é essa. Para ficar bem redondinho, eu sempre coloco 90 graus, que aí eu tenho certeza que não vai ficar nenhum biquinho aqui, tá? E um ponto importante, Maísa, se você voltar ali nessa questão da curva do decote, a nossa curva, ela é formada por uma única linha, né? Às vezes a gente encontra alguns sistemas no mercado que é assim, ó, a linha de curva, você define ela em 8 pontos, ou seja, em 8 pedaços, né? Que são várias retas que formam aquela curva. Isso pode ser ruim no acabamento e até mesmo para um cliente, às vezes, que tem uma máquina de corte, vou dar um exemplo, isso também pode ser um problema, né? Sim. O que eu ia falar aqui? Um outro detalhe importante ali, ó, você mexeu na Cava, né? Eu não sei se você já utilizou a ferramenta, mas é uma ferramenta bem legal que nós temos à disposição dos clientes, que é essa daí. Isso. A chamada curva francesa, que são curvas pré-definidas, né? Isso. Você pode criar uma curva, salvar ela na biblioteca e usar para outros moldes. Isso. Deixa eu até mostrar aqui, ó. Eu vou pegar uma que já tem lá, tá? Então, vou pegar aqui. Tá vendo aqui do ladinho, gente? Ó, tá piscando? Toda ferramenta que a gente clica aqui, automaticamente aqui à direita, aqui em etapas da função, ela vai dizendo o que tu tem que fazer. Então, gente, não lembro como mexer nessa ferramenta. Eu venho aqui, tá dizendo, selecione o primeiro ponto, que foi o que eu fiz aqui, selecione o segundo e selecione a direção, que é para onde que vai. Selecionei aqui, e aí vai aparecer a curva francesa, ó, automaticamente, e aí eu vou selecionando qual que eu quero. Ah, tá virada? Posso desvirar por aqui, ó. Tudo eu posso ir fazendo automaticamente. O que é legal é que, assim, eu tenho essa medida inicial e essa final. A curva, ela vai se adequar a essa medida ali. Então, se por acaso eu tinha uma curva que era um pouquinho menor aqui, que eu peguei de referência antes, quando eu puxar para cá, ela vai se aumentar proporcionalmente de forma que ela se encaixe nesses pontos que eu sei que estão corretos. Gente, eu não estou vendo os comentários agora, tá? Porque eu estou aqui. Então, qualquer coisa, vão deixando nos comentários, depois eu vou perguntando. Outra coisa, esses pontinhos aqui, ó, quadradinhos, são pontinhos que a gente tem que graduar. Então, se por acaso, nesse momento aqui, ó,
aparecer um ponto, e aqui no meio tu não quer, eu não gosto de graduar aqui no meio de curva, eu gosto que o próprio software faça essa curva proporcionalmente. Tu pode ou eliminar esse ponto, só que se eu eliminar, eu acredito que ela vai alterar a medida dela e a posição, ou transformar em ponto de curva, que seria o quê? É um pontinho que não vai graduar, mas eu ainda mantenho essa posição que eu tenho dessa curva aqui. Mas o que o Michael estava falando antes, até das curvas, que a gente tem essa curva aqui, que é muito parecido com o que a gente tem em CorelDRAW e em outros softwares de desenho, né? Então, isso aqui é muito bom. Tu não precisa dizer, eu preciso tantos pontinhos para formar uma curva e ir desenhando. Tu vai fazendo aqui mesmo, né? Alterou, tu pode puxar tanto pela linha quanto pelos pontos aqui. Esses negocinhos aqui, ó. Então, enquanto tiver aparecendo esses pontinhos aqui, ó, é porque é uma curva. Que nem se eu clico aqui, aparece desse lado, mas desse lado não aparece, porque aqui é uma reta e aqui é uma curva, tá? Deixa eu ver se tem algum comentário aí que eu tô falando, né? Porque a pessoa normalmente fala bastante. Vamos ver, estamos prestando muita atenção na aula, Rita. Tá. Site para acessar as máquinas da Jack. Só, Michael, isso seria as revendas, né? Mas por acaso o pessoal quer alguma máquina da Jack, vocês podem perguntar para o pessoal da Veltec, e vocês falam qual é a revenda mais próxima à pessoa, né? Isso? Se não me falha a memória, quando o pessoal entra ali no site www.veltec.com.br, lá tem uma aba das revendas mais próximas. Então tá bom. Então ali a pessoa vai conseguir consultar também quem é a revenda mais próxima dela. Depois, abaixo aqui do vídeo, eu vou colocar também os contatos aqui, o site ali para vocês encontrarem, tá? E outra coisa, a versão demo, para quem está inscrito no canal, ela já está... para quem está inscrito na maratona aqui, ela já foi enviada por e-mail. Então, eu enviei para todo mundo um e-mail dizendo, olha só, agora tem a versão demo que vocês podem baixar aí no computador de vocês e testar. Então, vocês baixem lá, vocês vão fazer um cadastrinho que é pré-requisito, né? Porque o pessoal tem que saber, a Veltec tem que saber para onde está indo isso daí, né? Para onde tem esses demos. E aí, vocês vão conseguir baixar e mexer nele. Claro, a versão demo é demonstração, né, gente? Então, assim, vocês não conseguem plotar, vocês não conseguem fazer algumas coisas, finalizar, né? Mas vocês conseguem mexer todas as ferramentas e ver como é fácil mexer no software, tá?